Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças damos a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Oricalassurianda labaia. Amados e queridos irmãos, aleluia, mais uma vez reunidos diante da presença do Eterno, aclamarmos por intervenção divina. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estamos reunidos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. E o Senhor nos concede esta oportunidade de nos reunirmos e clamarmos por intervenção divina. Firma os teus passos na presença do Eterno. Olhe tão somente para o Autor e Consumador da fé. Persevere na oração. E canassum de erebai andubiergue. Persum de que ele parassai. Persevere na oração. Aleluia. Em quebrantamento, em humilhação diante do Eterno. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Elebacantaracai, oriandericlamalabaia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele cantai, oriandeclamalabaia. É a nobre vácia. Renova, Senhor, as nossas forças. Fortalece-nos na tua presença. Vivifica-nos. Fortifica-nos. Aleluia. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele é bacante, declama labai. Diz Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é caçum de ontem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Semica sondei andubiergue tra tai canto ser canto bier cantaragai Yoko ser canto bier cantaragai amasso er canterra vossia. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sude que ele mano sundi ontem. Amados irmãos, olha para Jesus, olhe para Jesus, ele para cantar a carabai. Aleluia. Olhe para Jesus, fita os teus olhos em Cristo. Olhe para Jesus e avance canto sejo dei. Oi canto ser canto biergue.
Oi, cantará Sarapai. Olhe para Jesus, olhe, recanossum de Edevar. Daí, canto ser, canto bitei. Olhe, daí, nascendo de canto sede contei. Oriande, heriande, clama labai. Olhe, celebaracalaparagai. Olha para Jesus, sebier, que andai. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus Cristo e avança. Olhe para Jesus e prossiga. Olhe para Jesus, aleluia. Prossiga, avance. Levanta a sua devassia, a tua cabeça. Levanta a cabeça. Olhe para Jesus e não lhe faltará forças na caminhada. Olhe para Jesus e Ele renovará as suas forças. Olhe para Jesus, Ele é para cantar. E o Senhor confundindo o diabo está. Olhe para Jesus. Olhe. Se alguém quiser gamassorrerian declama labai. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Olha para Jesus e prossiga. Você não está só. Você não está sozinha. Olha para Jesus e avance. Olha para Jesus e avance. Olha para Jesus e avance. Ele paga na som de ondaragai. Amanassum de keleparagai ou kelepai aragai. Oi, camanassum de endeclama lapaia. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te levanta. Jesus Cristo te anima. Jesus Cristo te renova. Jesus Cristo te fortalece. Chega você cantai. O Senhor e Salvador Jesus Cristo te levanta. O Senhor e Salvador Jesus Cristo te coloca de pé. O Senhor e Salvador Jesus Cristo opera milagres. O Senhor e Salvador Jesus Cristo outorga a bênção maior. Enda pra canto ser cantai. Ai, teni ser cantaracai. Opera, Senhor. Opere maravilha. Tocomonte sequitai cotolo. Inicamassonte comando prevácia. Inimidagando coçou comonte assei. Oi, camanassonte que ele paracai. Pai, eu comonte segue tocomonte. Inissori comonte ser cantaracai. Eu coloco diante da tua presença vitas et coçou cotoltei. Suíte comonte ser cantai. Desanimadas, eu coloco diante da tua presença vidas que estão pensando em abandonar a fé, em largar tudo, abandonar tudo. O diabo tem lançado setas na mente desta pessoa, aleluia, dizendo: não tem mais jeito, desista, abandone a sua fé. Alecalá sarabai. Mas o Senhor, aleluia, te chama. O Senhor, aleluia, te chama a relacionamento, a entrega, a comunhão, a intimidade, a santificação, a renúncia, a santidade. O Senhor te chama, lança aos pés de Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
lança aos pés de Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Edem sondei, eu sou seriam de canto de evácia. Opere maravilha, opere maravilha, opere maravilha. Todo laço de morte cai por terra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo laço de morte cai por terra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, destrói esta fortaleza do diabo, destrói esta fortaleza do diabo. Ele vai cantubiergue, se disserei, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas de Josei e canassa rabacantaragai esuergue onimicanto eriande canturicei inimicanto eriande clamalapai. Eu creio que o Senhor está operando, glorificando o teu nome. Eu creio que o Senhor está jogando por terra demônios e estás revestindo a tua igreja, fortalecendo a tua igreja. O Senhor está fortalecendo a tua igreja. Sui que lhe passará, Pai. O Senhor está fortalecendo a tua igreja. Subiergue antaragai. O Senhor está, Ele Pai, oriando clama lá, Pai, operando de dentro para fora, recaendo o solo e de celerbe de revácia. Sujeitai-os, pois a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Endabraçu de outei. Reveste a tua igreja, Senhor. Derraragaio, sorri de reser, cantai, de camaço réria, ebecamaço herian, declama labaia. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e suplicar no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, e suplicar por todos os santos. Reveste, Senhor, a tua igreja, fortalece no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor, aperfeiçoa a tua boa obra, opera o teu milagre, opere o teu milagre, reveste, fortalece, sim, Senhor, otorgai a tua bênção maior. Coloco diante da tua presença por certo que estás frustrando os planos do diabo e levantando guerreiros, levantando valentes, levantando homens e mulheres corajosos. Eu creio no agir de Deus. Disser que andai, que eu estou, cai, que disser que andai, na bracanto serga, e de outro, ser que andai, de obrevácia, e de açude ou manaragai. Eu creio, Senhor, e porquanto os coloco em teus braços, levanta, puta, frieza espiritual, cai, por terra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Puta, frieza espiritual, cai, por terra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opera, Senhor, opera o teu milagre, entra em lares, alcança famílias, otorga a tua bênção maior, não porque mereçamos, mas estamos aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e rogando por intervenção divina sobre lares, sobre famílias, sobre causas que a olhos humanos parecem ser impossíveis de ser solucionadas, mas eu creio no Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível. É o Senhor que por bondade e misericórdia pega as impossibilidades humanas e segundo a tua vontade torna possível, porquanto diante da tua presença exerço a fé, orando, sim, Senhor, e vigiando nisto, e perseverando nisto, e colocando e colocando diante da tua presença famílias, lares, vidas, inscritos, pedidos de oração, vidas a qual estão à escuta desta transmissão, e eu estou por certo do mover sobrenatural de Deus. Ser cantar, cante o sol comum de ser cante revácia, e de outro comum de ser cantaragai, a macanu de solteiro comum que assei. Pai, toca desde o alto da cabeça a planta dos pés, toca de canassamantobrevácia, toca desde o alto da cabeça a planta dos pés, e examina de forma minuciosa, examina de dentro para fora, Senhor, examina de dentro para fora, renova as forças, repreenda enfermidades. Eu coloco diante da tua presença amada e querida irmã Maria Jess, e disser comai a sei, tosui te faço reniontei, inimicanto heriam declama labai, toca, andabria fossier cantai, toca nela, Senhor, toca na irmã Maria Jess, derrabassai, orianderia, nabacanto de seregabaço répria, toca nela, Senhor, toca desde o alto da cabeça a planta dos pés, e assim, Senhor, por bondade e misericórdia, ó Senhor e Salvador Jesus Cristo, examine, Senhor, de dentro para fora, e o que estiver fora, fora da normalidade, eu rogo ao Senhor, coloque tudo no seu devido lugar,
É o Senhor que conhece-a por inteira e a conhece de dentro para fora. E o que estiver fora da no comum de Sequindagandai, fora da normalidade, eu rogo ao Senhor, coloque dentro de uma normalidade. A irmã Maria Jéssica está em nossas humildes orações, e eu estou por certo que alcança a vossa vida, alcança a tua parentela, alcança cada integrante desta família a qual amamos e colocamos diante da tua presença, a saber os de perto, os de longe, aqueles que ainda não se renderam, não se entregaram ao Senhor, estão distantes, estão, Senhor, desanimados, afastados. Eu os coloco em teus braços e rogo a ti, encarecidamente, Senhor da glória, permita situações que essas vidas se rendam, que estas vidas se entreguem por completo e sem reserva, sim, Senhor, se lançando aos teus pés e confessando-o como único e suficiente Salvador de vossa vida. Está escrito: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sim, Senhor, entra com poder, aleluia. Sim, Senhor, que haja arrependimento, conversão em meio aos familiares de nossa amada e querida irmã Maria Jéssica, que assim, Senhor, está à escuta dessa transmissão e orando conosco. E eu estou por certo do teu mover e do agir sobrenatural de Deus. Marca, Senhor, o encontro com estas vidas. Permita situações que as mesmas se rendam, aleluia. Sim, Senhor, se lancem aos teus pés. Assim, Senhor, coloco diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por certo estou do mover sobrenatural de Deus. Encarnação de ontem, sui que lema canto de ser cantai, onimira nosso onionderei, pagando de ser paragai. Pai querido, eu coloco diante da tua presença amada e querida irmã Elizabeth, toda a sua casa, toda a sua família, cobre-a com teu sangue. Outorga, Senhor, a tua bênção maior. Está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo o vosso deitar, o vosso levantar, a tua viagem. Sim, Senhor, a tua entrada, a tua saída, eu coloco diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E por certo estou do mover sobrenatural de Deus. O toque de tua mão amiga, opera o teu milagre. Opere, andar bravácia, opera o teu milagre. Sorridi osegue, inimiga no sondorominácia, opera o teu milagre. Toca, Senhor, na Silvana, toca, Senhor, em tuas netas, toca, Senhor, em cada integrante desta família a qual amamos e colocamos diante da tua presença. E por certo estou do mover sobrenatural de Deus, do toque de tua mão amiga, o Senhor tocando, o Senhor operando, o Senhor se movendo, o Senhor otorgando a tua bênção maior. Creio no agir de Deus. E sende esserei aragai, tai quem disser cantubier cantaragai. Opera o teu milagre, opere o teu milagre, Senhor, opere o teu milagre, opere o teu milagre, subter cantai. Blinda, Senhor, a tua filha, acoperte-a com teu sangue, otorgai a tua bênção maior. Elevaço ergue, oriandassude condererminai, amanassundi que ele paragai. Pai querido, eu coloco diante da tua presença amada e querida irmã Neite Queiroz, elevarai aragai. Cobre, Senhor, com teu sangue, otorgai a tua bênção maior. Estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu creio no mover sobrenatural de Deus. Creio, Senhor, no toque de tua mão amiga, tocando na Neide Queiroz
Yerebá Cantubier, e examinando-a de dentro para fora. Glorifica, Senhor, tão somente o teu nome e otorgai a tua bênção maior. Está em tuas mãos o seu deitar, o seu levantar, a vida do Osmar, a vida do Sandoval, da Rita Geralda Amélia de Queiroz, cada integrante desta família a qual amamos, colocamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, no Victor Gabriel, revela a tua salvação, trata-o de dentro para fora, marca um encontro com Victor Gabriel, trabalha nele de dentro para fora. Otorgai, Senhor, a tua bênção maior está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por certo és todo mover de Deus. Senicolosson dereme naragai, opera o teu milagre, opere o teu milagre, otorgai a tua bênção maior. Cada integrante desta família a qual amamos, colocamos diante da tua presença, Senhor. Salva a família da tua filha, alcança os irmãos, as irmãs, alcança cada integrante da mesma, Senhor. Glorifica o teu nome, salva, liberta, transforma, cura, otorgai a tua bênção maior. Está em tuas mãos, eu creio no mover de Deus, porquanto coloco diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Subdergia Orimiande Sudio Teremanaia Suriande Clama Labaia. Pai querido, trabalha Massudio Teremanai. Opera maravilha, opera maravilha, opera maravilha, opera maravilha. Toda ansiedade cai por terra, todo medo cai por terra, toda depressão cai por terra, toda síndrome do pânico cai por terra. Opera o teu milagre, seja feita a tua vontade. Eu coloco, Senhor, a todos os inscritos neste canal diante da tua presença, e por certo estou que o Senhor está visitando vidas, tratando as mesmas, otorgando a tua bênção maior, visitando, Senhor, a cada inscrito, visitando, Senhor, a cada família aqui representada, e aqui comigo no chat ao vivo. Coloco diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e creio que o Senhor está usando de bondade e misericórdia. Cobre o Washington, cobre o Washington com teu sangue, cobre, Senhor, o Washington, cobre ele com teu sangue. Eu coloco, Senhor, teu filho diante da tua presença, ele que roga nas orações, e coloco, Senhor, a vida do Washington diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, e assim, Senhor, coloco diante da tua presença. Livra, Senhor, do homem sanguinário, todo espírito da morte, cai por terra. Otorgai a tua bênção maior. Cobre, Senhor, o Washington com teu sangue. Joga por terra toda fúria do diabo. Lava ele, otorga a tua bênção. Senhor, glorifica o teu nome. Guarda a sua entrada e a tua saída. Blinda o Washington, acoberte-o com teu sangue. Todo espírito da morte, cai por terra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, glorifica o teu nome. Entra com grande poder e glória, otorgando a tua bênção maior. Está entregue diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu coloco diante da tua presença, amado e querido irmão José Elias. Cobre ele, Senhor, com teu sangue. Trata-o desde o alto da cabeça à planta dos pés, e por bondade e misericórdia examina-o de dentro para fora. E assim, Senhor, glorifica tão somente o teu nome. O José Elias está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e eu creio no mover de Deus, creio na intervenção divina e no toque da mão amiga do Senhor e Salvador Jesus Cristo, operando de dentro para fora. E o Senhor
outorgando a tua bênção maior. Estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorifica o teu nome, Senhor, e trabalhe por sua bondade e misericórdia. Senhor, eu creio na intervenção divina e no melhor de Deus, a tua mão repousando sobre vidas, e o teu nome, todavia, sendo glorificado, estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Elisei cantubier cantaragai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse abundantemente sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua família. E se você crer nisto, em alto e bom som, em uma só voz, todos juntos comigo, todos digam: Amém! Deus é fiel! Aleluia! Não deis lugar ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.